Mariazinha estava me devendo 1 mês de aluguel e eu consegui resolver de uma forma rápida e eficiente, usando uma cobrança extrajudicial. Você já passou por isso? Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te explicar qual é a melhor estratégia. Proprietárias e proprietários, sejam muito bem-vindos ao episódio 3 do programa Seu Imóvel, Sua Gestão. Aqui mostramos que com as ferramentas certas e orientações claras, todos os proprietários, até aqueles com agenda cheia, sem horário, sem tempo ou sem experiência alguma em administração de imóveis, é capaz de tomar a frente da administração dos seus próprios imóveis, ter mais lucro sem depender de um profissional para administrá-los. Sou Anderson Silva, proprietário profissional e criador do método Aluga Zen. Hoje vamos falar então sobre como lidar com o atraso de aluguéis de uma forma mais amigável, mais eficiente, sem precisar recorrer ao processo judicial como primeira medida. Na minha opinião, a cobrança extrajudicial ela é muito importante, porque é uma abordagem amigável para negociar as dívidas, o aluguel atrasado. E você vai falar direto com o inquilino. Você não vai passar por um processo judicial. Pelo processo judicial, você tem que pagar as custas do processo, tem que pagar o honorário advocatício. O processo judicial, ele não é tão rápido, ele não é tão econômico e ele ainda prejudica a sua relação com o inquilino. Há um relacionamento entre vocês chamado locação. E essa locação, ela precisa ser cuidada. É uma relação muito complicada. Por que ele não é tão rápido? Você precisa, primeiro, juntar a documentação, levar para o escritório do advogado. O advogado vai colher a sua assinatura numa procuração, vai tentar entender o que está acontecendo, vai ler a documentação. Uma semana depois, tem alguns que são mais rápidos, né? 1 dia depois, ele consegue protocolar, vai esperar o processo ser distribuído, vai esperar o juiz tomar ciência, vai esperar o juiz chamar vocês dois, você proprietário e o seu inquilino, para tentar uma negociação de dívida. Um amigo meu me procurou uma vez exatamente para isso. Ele queria saber como se portar na negociação do aluguel atrasado. E aí eu, pensando que ele ainda queria conversar diretamente com o inquilino, como eu fiz com a Mariazinha, mas não, ele já tinha proposto a ação de cobrança, já estava no judiciário, e o juiz convocou as partes para que entrassem em acordo. Eu olhei para o meu amigo, o João, e falei: João, por que você entrou com um processo judicial se você podia fazer exatamente a mesma coisa que você vai fazer agora, sem gastar com advogado e sem gastar com as custas processuais? E aí ele me explicou que várias vezes ele tentou falar com a inquilina, mas a inquilina sempre enrolava ele. Isso pode acontecer com você também. Dependendo da forma como está o seu relacionamento com o seu inquilino, ele pode se aproveitar. E você pode pensar, cobrança extrajudicial, do jeito que o Anderson está falando, não funciona. E eu vou te dizer, funciona sim. Você só precisa mudar a postura que você tem com o inquilino. Como eu digo sempre, você, proprietário, não precisa ser amigo do seu inquilino, mas você precisa ter uma postura de proprietário, uma postura justa, uma postura cordial, acolhedora, mas uma postura de proprietário. Então, quando você vai cobrar um aluguel, você não vai mandar um WhatsApp, como normalmente é feito. Você vai mandar um e-mail, você vai mandar uma notificação extrajudicial. Essa é uma postura que muda o jogo, porque o inquilino vai perceber que não é a mesma comunicação do dia a dia, é diferente. Você tomou uma outra postura, mas você não procurou um processo judicial para fazer isso.
E isso muda tudo, porque é mais rápido. Você faz isso de um dia para o outro. É mais econômico, as custas para fazer isso é muito pouco, às vezes quase nada. E por que muitos proprietários acreditam que a cobrança judicial é a única saída? Porque não conseguem mais cobrar o aluguel dos seus inquilinos, mas não usaram um método eficiente, um passo a passo mais formalizado, para que o inquilino pudesse sentir o impacto dessa cobrança. E aí, muitos proprietários não sabem, talvez, até que têm o direito de fazer essa negociação direto com o inquilino. E aí acreditam que precisam de um profissional para poder intermediar ou o processo judicial para poder resolver essa inadimplência. E como a cobrança extrajudicial impacta na relação entre proprietário e inquilino? Olha, na minha opinião, a abordagem amigável fortalece demais a confiança e mantém o diálogo aberto. Ele reduz o risco de conflitos futuros. Então, se você usa uma abordagem amigável, mas com força, com confiança, você consegue traduzir para o inquilino que aquela cobrança ela é séria. E se aquela tentativa amigável não der certo, ele vai sofrer um processo judicial. Ele vai ter que responder no judiciário pela dívida. Ou seja, se você tiver uma abordagem amigável, mas com uma postura diferenciada, você consegue sim manter um diálogo aberto com o seu inquilino. E aí você consegue reduzir o risco de ter um conflito futuro. Por quê? Porque o seu inquilino vai pensar duas vezes para atrasar o aluguel novamente. Eu só vejo benefícios na cobrança extrajudicial. Na minha opinião, é uma solução muito mais eficiente que o processo judicial. É mais rápido, porque você mesmo vai tomar todas as medidas necessárias sem precisar procurar um profissional para fazer isso. Se você souber o que está fazendo, você consegue fazer sozinho e bem mais rápido. E como você está fazendo sozinho, vai ser muito mais econômico. As taxas são muito mais baratas para você fazer isso sozinho. Você pode fazer sozinho, porque fazendo sozinho, você tem o controle de como está a cobrança extrajudicial. E aí você evita muitos custos e os atrasos. Agora, se você tenta essa medida que é mais econômica primeiro, pode ser que surta frutos e você não perde a locação. A estratégia de você primeiro se socorrer de uma cobrança extrajudicial, onde você vai abrir uma negociação com o seu inquilino, já, de frente, é muito melhor do que a estratégia de ir direto para um processo judicial. Vamos fazer as contas? Vamos imaginar que o aluguel que você recebe todos os meses são R$2.000. Para fazer uma conta simples. R$2.000 e seu inquilino estava devendo 3 meses de aluguel. Já são R$6.000. Tá? R$6.000 de aluguel atrasado. Você procura um advogado. Vai pagar custas desse processo. Vai pagar honorários advocatícios. Olha, nem vou colocar esse valor aqui. Vou contar só em aluguéis. Se der muita sorte, no 4º mês de aluguel atrasado, o processo já foi protocolado e já foi para o juiz analisar. E já abriu prazo para contestação. Eu estou sendo bem legal de falar que foi tudo isso no 4º mês, tá? Porque na minha experiência, seriam 5 meses no mínimo. Então, 3 meses de aluguel, mais 2 meses de protocolar processo, esperar juiz, pedir contestação, 5 meses de aluguel. Só aí nós temos R$10.000. Aí abre-se espaço para negociação. O que eu estou propondo para você negociar com seu inquilino, você vai fazer isso lá no judiciário, no 5º mês. Já R$10.000 em atraso. Aí,
você negocia com um inquilino que já está bravo, irritado por ter que ir até lá. Quantas vezes isso pode dar certo? Provavelmente não vai dar. Não dando certo a negociação lá no judicial, você vai ter que ir esperar o juiz analisar a situação de novo para poder sentenciar o despejo depois que ele deu um prazo de 15 dias para o inquilino pagar. Ou seja, você esperou 5 meses para fazer uma negociação que não deu certo, e aí você espera o juiz dar 15 dias para o inquilino pagar, sob pena de despejo. O inquilino não pagou nos 15 dias, já estamos com 5 meses e meio, volta de novo para o juiz analisar, verificar se houve o pagamento. Quando ele percebe que não houve o pagamento no processo, o que o juiz faz? Vai dar a sentença. 15 dias, um mês, 6 meses, 6 meses de atraso. São R$ 12.000. E eu ainda não coloquei as custas processuais e nem os honorários advocatícios. Estou falando só em aluguéis. São R$ 12.000. O juiz sentencia o despejo do inquilino. Estamos em 6 meses. Aí você vai pagar as custas do oficial de justiça, provavelmente vai bater no inquilino, pode ser que o inquilino não tenha para onde ir, então ele não vai ter para onde levar os móveis. Aí você vai ter que arcar com caminhão e com depósito judiciário, porque precisa levar as coisas dele para algum lugar, porque senão não é feita a emissão na posse pelo oficial de justiça. E aí você teve o despejo, mas não conseguiu executar. Então você precisa pagar o caminhão e precisa pagar o depósito judiciário, caso o inquilino realmente não tenha para onde levar esses bens. Eu nem vou colocar isso na conta, mas a gente estava em 6 meses no despejo. Até distribuir para um dos oficiais de justiça, até o oficial de justiça sinalizar que vai lá no seu imóvel, a gente estava com 6, eu vou contar mais um mês aqui para organizar tudo, 7 meses. 7 meses de aluguel já são R$ 14.000. Isso sem contar o caminhão, o depósito judiciário, que pode acontecer ou não, e os honorários advocatícios, mais as custas do processo. Muito bem. 7 meses. Estou sendo bem legal aqui. 7 meses de atraso de aluguel, seu inquilino sai do imóvel, acabou-se a contagem dos aluguéis em atraso. Agora vamos começar a contar o período de vacância. O imóvel vazio. Você entra na posse, descobre que o imóvel está destruído. Aí você tem que arcar com o quê? Com a manutenção do imóvel. Precisa reformar o imóvel. Aí você vai olhar para ver se o fiador consegue cobrir. Você vai olhar para ver se a caução que foi dada consegue cobrir. Ou você vai olhar para o seguro-fiança e vai aguardar o seguro-fiança entregar o valor para você. Se você pegou um seguro-fiança bom, em menos de um mês você recebe o valor. Estávamos em 7 meses de atraso de aluguel, abre o primeiro mês de vacância. 8º mês sem receber nada. Você começa a obra, uma obra vai levar um mês, vou colocar aqui uma obra de um mês para arredondar. Estávamos com 8, 9 meses, vou colocar 9 meses de aluguel. Sem aluguel, aliás. 9 meses sem aluguel. Período do que estava em atraso, período do processo judicial, do despejo e mais a manutenção inteira do imóvel, toda a reforma. 9 meses de aluguel, estou colocando aqui, sem receber. Já são R$ 18.000. Aí você vai tirar as fotos e vai levar para uma imobiliária, provavelmente.
Vamos acreditar que você está levando para um administrador que já seja mais atualizado, que consiga fazer o marketing digital, já consiga atrair inquilinos potenciais para o imóvel. Então você precisa fazer a seleção desses inquilinos. Vamos contar aí um mês para anunciar o imóvel e para ter as visitas do inquilino, você selecionar um, entrevistar um, fechar o contrato e entregar as chaves. Um mês, se for uma imobiliária digital, um administrador já digitalizado, que ajude. Agora, se ele for um administrador das antigas, como o meu pai era na época, meu pai colocava uma placa de aluga-se na frente do imóvel. Meu pai pegava e colocava uma placa também do anúncio na porta do escritório e fazia um anúncio no jornal do bairro. Isso podia levar um mês, 2 meses, 3 meses. Quantos meses o seu imóvel já ficou vazio? Pois é. Eu tô chutando aqui um mês só, porque eu tô sendo bem legal nessa conta, hein? 20 mil reais que você não recebeu. Já foram 10 meses. E aí, finalmente, o inquilino vai entrar no imóvel. Ele vai pagar aluguel para você daqui a um mês, né? São 11 meses sem receber o aluguel. 22 mil reais. Olha, tentar a extrajudicial antes de ir para o judicial faz negócio. Porque só fazendo essa conta rápida, você percebe que você consegue uma maneira de ter o valor do atraso antes, não precisar chegar no despejo para ter todos os custos da locação. E se você não fizer essa locação, se não foi você que alugou o imóvel, você ainda vai pagar um mês de administração. Um mês do valor do aluguel pelos honorários da locação que foi executada. Eu falei 10, viraram 11. E se forem mais meses, 12 meses, 13 meses? Teve um amigo meu que já teve 15 meses, porque o processo judicial não foi tão rápido. Demorou bastante. Precisou entrar com petição, precisou aditar a inicial, enfim, não sei o que o profissional fez no caso dele. O que eu sei é que ele ficou 15 meses sem receber aluguel. Foram 30 mil reais. O caso é com o valor do aluguel dele. Fazendo as contas, não valeu a pena. E ainda teve o 16º, que foi o aluguel da locação. 15 meses com o imóvel, sem receber aluguel, e mais um que pagou de taxa, porque ele não era profissional, né? Não era um proprietário profissional. Depois que ele começou a entender que ele poderia fazer a locação e cuidar de tudo isso, e ter resolvido antes essa negociação. Porque o escritório que atendia ele, eu não conheço profissional, mas era praxe. Se o inquilino atrasasse 2 meses, ia direto para o judicial, não tinha negociação extrajudicial. O que é uma pena, o que é muito triste, porque é uma ferramenta que você pode usar, proprietário. Você pode cobrar o seu inquilino, aliás, você deve cobrar o seu inquilino via extrajudicial. Fazendo as contas aqui, foi muito caro ter partido direto para um processo judicial sem antes ter tentado o extrajudicial. E além desses ganhos que eu acabei de dizer que você vai ter, reduzir o desgaste emocional é isso que vai fazer a diferença. Porque se você tem um método, você sabe o passo a passo para fazer essa cobrança extrajudicial, isso vai facilitar tanto essa negociação. Isso vai te dar tanta confiança de você poder fazer e executar. E
se você conseguir que ele pague, você vai se sentir tão fortalecido. Fora que você criou um ambiente de confiança e de respeito com seu inquilino. Porque na próxima vez, ele vai pensar antes de atrasar o aluguel. E se hoje você não tem esse tipo de experiência, você tem contratos, foi normalizado o atraso do pagamento do aluguel, olha, existem jeitos mais fáceis de você criar uma nova cultura. Eu falo muito isso dentro do método Aluga Zen. Você precisa criar uma nova cultura. Uma cultura para você, para transpirar para os seus inquilinos. Isso vai ajudar demais. E eles vão ver, eles vão sentir, eles vão perceber a mudança da sua postura. E com essa mudança de postura, você consegue ainda puxar as rédeas dessa locação. Como criar contratos que facilitem cobrança extrajudicial? Essa é uma pergunta muito importante, porque é no contrato que tudo começa. Tudo vai começar no contrato. Se você conseguir, proprietário, incluir cláusulas claras sobre a inadimplência, sobre o atraso no aluguel, regras do que vão acontecer, prazos para regularizar, penalidades que serão aplicadas, formas de como você vai fazer a notificação extrajudicial. Olha, se você conseguir organizar o seu contrato de locação antes dessa situação toda acontecer, e o inquilino ter lido todo o contrato e entendido todas as regras que vão acontecer caso atrase o aluguel, e isso você pode deixar bem claro na entrevista com o seu inquilino antes dele alugar o imóvel, você já estará um passo à frente. Seu inquilino vai te respeitar, porque ele vai saber que não adianta ele falar que vai ter festa de aniversário do filho dele, por isso que ele não consegue pagar o aluguel hoje. Eu já ouvi isso. Já ouvi. Tive que entrar pesado com a cobrança extrajudicial, porque muitas vezes o seu inquilino está testando o limite. Eles testam o limite. Eles querem saber até onde eles podem ir. E quando ele percebe que a postura do proprietário é de uma forma profissional, eles pensam duas vezes para fazer isso de novo. Eles não vão querer testar, porque eles sabem o que vai acontecer. E os erros que eu vejo em muitos proprietários em lidar com a inadimplência. Sabe quando o proprietário tenta fazer aquela cobrança informal, usando uma linguagem agressiva e não propondo acordo algum, só querendo o aluguel pelo aluguel? Eu vejo que é uma forma equivocada do proprietário lidar com o atraso do aluguel. E qual seria então o jeito certo de formalizar essa cobrança? Usando o método da cobrança extrajudicial. Se você sempre documentar toda a cobrança com mensagens claras, profissionais, guardando cópia de todas essas comunicações, sejam e-mails, sejam cartas registradas, enfim, todas as técnicas que nós utilizamos para fazer as cobranças extrajudiciais, você vai ter um resultado muito maior, mas muito maior. Você vai ter um resultado maior porque seu inquilino vai olhar para você com outros olhos. Porque a sua cobrança não foi uma mensagem de WhatsApp. Ai, inquilino, você pode me pagar hoje? Ou eu, no meu caso, Mariazinha, está me devendo um mês de aluguel. Me paga, eu preciso pagar minhas contas. Isso não é profissional. Isso não é nada profissional. Pior ainda se eu falasse, olha,
Se você não pagar o aluguel, eu vou despejar você amanhã. Para que ser ofensivo? Esse não é o momento certo para ser agressivo. Aliás, não tem momento certo para ser agressivo. Isso não funciona. Também não funciona você mandar a mensagem e a pessoa, a Mariazinha, mandar a mensagem de volta e falar: ai, desculpa, é que sábado agora é o aniversário do meu filho e eu fiquei sem dinheiro, eu precisava do dinheiro para pagar a festa, para pagar o buffet. Seu inquilino sabia que precisava pagar o aluguel naquela data. Ele tinha que ter se organizado para pagar a festa no buffet de outra forma, não contando com o valor do aluguel que já é devido. Ele precisa sim pagar o aluguel. Então é o momento em que você muda a sua postura. Porque se uma vez você deixa de cobrar a multa, uma outra vez você deixa passar um aluguel, sua postura está muito conivente. A sua postura não está nada profissional. Parece uma postura improvisada, permissiva. E aí depois, quando você deixa um aluguel para trás, uma multa para trás, aí vem 2 meses de aluguel atrasados, 3 meses de aluguel atrasado, e não se resolve. Isso não é uma postura certa, é uma postura equivocada. Você precisa repensar nessa postura. É por isso que eu digo que um proprietário profissional, para assumir as rédeas da administração do próprio imóvel, ele precisa ter uma postura profissional. Uma postura profissional, você entende a situação do inquilino e você propõe um acordo para resolver aquela questão de forma extrajudicial. Se a forma proposta não for cumprida e não tiver como tratar essa cobrança extrajudicial, aí sim você parte para o judiciário, mas como última alternativa. E eu não estou falando para você ficar 5 meses esperando se solucionar essa questão. A cobrança extrajudicial é rápida. Lembra que eu falei? Ela é rápida, ela é certeira. Se houve a possibilidade de resolver, perfeito. Se não houve, judiciário, aí sim você propõe a ação de despejo, uma ação de cobrança e despejo. Não caia na armadilha da mensagem do WhatsApp. Isso não resolve, proprietário. Mensagem de WhatsApp não resolve. Você precisa sim entrar com uma cobrança extrajudicial. Ah, mas eu não posso fazer isso por WhatsApp? Pode, desde que você use uma outra ferramenta junto. A cobrança por WhatsApp será perfeita para ser mais uma das cobranças. E a mensagem precisa ser clara nessa cobrança. A mensagem tem que ser profissional, para o inquilino entender que naquele momento não é o proprietário, o amigo, que sempre deixou para trás o mês de aluguel, as multas, não. Agora é uma mensagem profissional. Ele vai perceber a mudança de postura. E você vai guardar as cópias de todas as interações, mensagens, tudo que você mandar. E isso vai te ajudar muito. Como passo prático que eu posso sugerir para você, para resolver hoje a inadimplência, o atraso no aluguel de forma amigável, prepare um modelo padrão de notificação extrajudicial. É isso mesmo. Hoje, seu inquilino não precisa estar atrasado para você preparar, porque no dia que ele atrasar, você já precisa ter isso pronto. Pronto na gaveta. Modelo de cobrança extrajudicial. Deixe lá guardado o modelo, para quando você precisar, só tirar da gaveta, só abrir o arquivo no computador e pronto.
a notificação vai estar pronta ali. Mas um segundo passo muito importante que você precisa fazer: revise seus contratos. Todos os vídeos aqui eu sempre falo isso. Contrato frágil não protege o seu imóvel. Revise seus contratos para garantir que eles estão claros, com regras claras em caso de atraso de aluguel. Tem que ter uma regra clara, com os prazos, com as formas de notificação. Precisa estar muito claro. E sempre adote uma postura empática nas negociações. Não estou dizendo para você desfazer, por exemplo, da Mariazinha, quando ela te falar que não pagou o aluguel porque ia pagar o buffet. Não tenha uma postura agressiva, muito menos aquele não faça isso. Se possível, não julgue, porque ser profissional não tem nada a ver com ser deselegante, ser mal educado. Você não precisa ser assim. Isso não precisa ser a forma como você cobra aluguel. Se você for empático e profissional, e o que é ser profissional? O problema ele já existe. Não adianta você ligar para o inquilino dizendo que ele atrasou o aluguel. Ele sabe, foi ele que não pagou o aluguel. Ele sabe que ele está atrasado. O que você pode fazer? Você já oferece soluções práticas. Anderson, que solução prática eu ofereço? Parcelamento. Parcelamento é uma saída muito estratégica. Vamos pensar assim. Eu gosto de fazer esporte. Adoro, faço triatlo. E para resolver um atraso de aluguel extrajudicialmente, eu posso pensar que você precisa primeiro de estratégias. Por exemplo, se eu entrar em águas abertas, no mar, são águas turbulentas, extremamente turbulentas. Para pedalar em terreno difícil, nossa, fui pedalar faz um mês em Taubaté, fazendo um caminho entre as fazendas. Foi um caminho lindo, nossa, um pedal de cicloturismo delicioso. Mas o terreno é difícil. Você precisa de equilíbrio para não cair, para não se esborrachar, porque tem pedras soltas naquela estrada de barro batido. É terrível se você não tiver equilíbrio. E depois que você nada, que você pedala, você ainda precisa finalizar a corrida. Você ainda tem que ter gás. E cada etapa dessa exige uma preparação, um foco para você ter o resultado. Mas vale a pena. E eu vejo a cobrança extrajudicial da mesma forma. Você vai passar por águas turbulentas, e por isso que você precisa ter uma estratégia para nadar nessas águas. Você precisa ter equilíbrio para poder pedalar em terrenos difíceis. Você vai estar em terreno difícil ali, você precisa atravessar esse terreno difícil. E para finalizar, você não pode morrer na praia. Você tem que estar pronto para aquele gás final da cobrança extrajudicial, para a corrida. Cada etapa é uma etapa diferente dentro da cobrança extrajudicial. Eu destaco essas etapas porque é a forma como eu ensino no método Alugazen de fazer a cobrança extrajudicial. E você tendo isso claro, fica tão fácil de você entender e não perder o equilíbrio emocional nisso. Porque se você estiver preparado, você vai ter confiança de passar em águas turbulentas, em terrenos difíceis e ainda finalizar com o último gás para sair com o resultado dessa cobrança extrajudicial. E você vai perceber
que isso vai mudar o jogo, vai mudar tudo, porque seu inquilino nunca mais vai querer passar por aquilo, porque é uma pressão tão grande e de uma forma tão empática, tão tranquila, mas a pressão continua do lado dele. Não é você que jogou essa pressão para os ombros dele. Ele vai entender que a responsabilidade de pagar o aluguel em dia é dele. E a sua é de receber o aluguel. Então, se você for profissional, ele vai entender que a pressão continua no colo dele. É isso que eu ensino. Que você tem que entender que a pressão não está no seu colo, mas no colo dele. E muitas vezes tem inquilinos que inconscientemente, tá? Inconscientemente, ele transfere a responsabilidade e a pressão do colo dele para o seu proprietário. Porque quando você está com essa pressão, você começa a tomar medidas que não são profissionais. Como deixar uma multa passar, deixar um aluguel para trás. Você não precisa fazer isso, você precisa ser profissional. Entenda, a responsabilidade de pagar aluguel é do inquilino e continua sendo dele. Foi ele que foi irresponsável em não pagar o aluguel. Por isso que eu te digo, não seja cruel, não seja mal educado, não há necessidade. Do outro lado, tem uma pessoa que já está muito mal porque não conseguiu pagar o aluguel. Então, se você amigavelmente oferecer um parcelamento, por exemplo, resolveu o problema. Resolveu o problema. Você não deixa o aluguel, muito menos a multa para trás, não deixa, e você ainda continua com a locação. Isso que funciona. Contei lá atrás, que no começo do vídeo, que eu tive a inquilina que não me pagou o aluguel. Ela não conseguiu pagar. Mandei uma mensagem por WhatsApp perguntando se estava tudo bem. Eu não comecei a cobrança extrajudicial. Foi apenas uma mensagem perguntando se estava tudo bem. Eu me mostrei presente para que ela entendesse que eu não estou distante. Se o dia de pagar o aluguel é dia 10 o aluguel tem que ser pago. Inclusive, até o dia 10. Todos os meus inquilinos, cerca de 40% deles, pagam antes do vencimento, exatamente pela postura que eu adoto na cobrança dos aluguéis. E os outros 60% pagam no dia do aluguel. E se algum inquilino não paga, cobrança extrajudicial neles para poder resolver a questão. Ela respondeu a mensagem já direto ao assunto, explicando que havia tido um problema e que não conseguiria pagar aquele aluguel naquele mês. Eu percebi que ela estava testando o limite, tentando ver se eu ia deixar esse aluguel para trás, como talvez algum proprietário deixou em alguma locação antiga dela. Mas eu sou um proprietário profissional, eu não deixo aluguel para trás. Então, quando ela fez isso, já que ela começou o assunto, eu já falei para ela, olha, vamos negociar esse mês de atraso. Eu vou soltar aqui uma cobrança extrajudicial e a gente conversa. Aí ela, não, vamos resolver por aqui mesmo, porque ela já sabe que quando eu entro com cobrança extrajudicial, pega. E aí ela me ofereceu descontar da caução que ela tinha me dado. Nunca. Ela estava testando de novo o meu limite. E eu disse que não. E aí, já que eu percebi que ela não ia ter dinheiro para pagar mesmo o aluguel, eu sugeri parcelar a dívida em 6 vezes. Pagar junto com o aluguel. Por que 6 vezes? Porque ficaria uma parcela pequena no aluguel, para ela não atrasar o aluguel do mês. Então ela iria pagar o aluguel, o IPTU e a parcela, 1/6 do valor desse aluguel.
Mas no que isso ajuda? Muito, muito. Para você pensar que, ensinei para ela que eu sou proprietário profissional. Não vou deixar o aluguel para trás. 2, ensinei para ela que eu não vou descontar valor de aluguel atrasado da caução. 3, ela vai pagar mês a mês aquele valor que ela não pagou. Não importa qual o motivo que ela não pagou. Se foi pelo buffet que ela precisava pagar, ela precisava se organizar para fazer o pagamento. Anderson, como você está sendo cruel. Cruel? Mas são os aluguéis que sustentam o proprietário. Não faz sentido você não receber um mês de aluguel. Porque se você não recebe um mês de aluguel hoje, você não pode reclamar daqui a um ano quando ela estiver devendo 3 meses de aluguel e eu não preciso voltar naquelas continhas, né? Para o despejo. Para que chegar nesse ponto? Se você assistiu meus outros vídeos, você vai perceber que eu tenho inquilinos 10 anos, 15 anos. Inquilino não fica 15 anos com um administrador que não é profissional, um administrador que seja ruim. Eu não sou ruim, eu sou justo. O proprietário profissional, ele é justo. Vamos pensar assim. Uma das formas de alavancar o nosso investimento imobiliário é através de uma carta de consórcio, um financiamento imobiliário, uma aquisição de um imóvel. O que acontece quando você deixa de pagar uma parcela do financiamento bancário do imóvel? Se você financiou um imóvel e alugou esse imóvel para pagar a parcela do financiamento com o aluguel, o inquilino não pagou e você vai ficar com dó do inquilino e não vai pagar o financiamento? Ah, então deixa eu pensar, porque eu já ouvi isso de amigo meu. Ai, Anderson, como você é ruim. Você não deixa o inquilino um mesinho só para trás? Aí eu perguntei para ele, vem cá, você falou que teve problema com o banco semana passada. Você disse que tomaram o seu carro, não foi? Busca e apreensão. O banco não ficou com dó de você? Não deixou uma parcelinha para trás? Banco pode, o proprietário profissional não pode. Eu não entendo a diferença. Quer dizer que dever para um banco é diferente de dever para um proprietário profissional? É isso? Não, não tem diferença. A dívida é a mesma. É a mesma dívida. Sabe qual que é a diferença? A postura do banco. É por isso que o seu inquilino, quando deve cartão de crédito, ele paga. Porque ele sabe que vai ter uma multa e ninguém vai tirar aquela multa. Ele tem que pagar. E o seu aluguel? Qual é a sua postura como proprietário profissional? Enfim, voltando para Mariazinha, eu sugeri o parcelamento. De pronto, sem precisar fazer a proposta, aliás, sem precisar entrar com a cobrança extrajudicial, já que ela já me procurou para fazer a negociação, porque já sabia a minha postura e já sabia que ia começar a cobrança extrajudicial, fiz a proposta ali mesmo. Só que eu precisava que fosse rápida, assim como eu faço com a cobrança extrajudicial. Assim que eu fiz a proposta do parcelamento, eu já emendei. Te dou um prazo de 48 horas para pensar nessa proposta e me responder. O que eu já fiz? Fui para o computador, fiz um e-mail e mandei o e-mail com essa proposta, sugerindo parcelamento em 6 vezes com 48 horas para resposta. Formalizei para que ela se sentisse confiança na minha proposta. Sim, porque eu poderia fazer a cobrança extrajudicial. E eu acabei fazendo.
Eu fiz a cobrança extrajudicial simples, por e-mail mesmo, porque eu já tinha feito a proposta de negociação no WhatsApp. Mas, lembre-se, eu não comecei a cobrança extrajudicial no WhatsApp. Eu só mandei uma mensagem perguntando se ela estava bem, para saber se tinha acontecido alguma coisa de saúde, algo que tivesse impedido ela de pagar o aluguel. E ela mesma já veio me contando a história do buffet. Então, se você parar para pensar, a postura, ela fala tanto que vai chegar um momento que você nem precisa fazer a cobrança extrajudicial. Teu inquilino já vai te procurar para fazer o acordo. Olha que diferença. Vai te testar querendo não pagar multa? Vai te testar querendo descontar o aluguel na caução? Vai te testar tentando deixar esse aluguel para trás porque ele vai pagar todos os outros? Ele vai, nunca mais eu atraso. Vai te testar. Qual é a sua postura? O que você vai fazer? Como você vai agir? Qual vai ser sua reação? Se você tiver já preparado um script, tudo certinho, um roteiro, o que eu tenho que fazer, os passos, eu ensino isso porque é benéfico para o proprietário profissional, porque isso é justo. Proprietário profissional que vai cobrar um inquilino que está em atraso no aluguel, ele não está fazendo nada de mal. E se ele souber os passos a seguir, vai ficar simples de fazer, vai ficar rápido de fazer e vai ter resultados. Pode ser que ele não pague? Pode ser que não pague. E aí você fez isso de forma rápida, se não teve efeito, parte para o judicial. Mas há uma grande porcentagem de negociações que eu fiz que deram certo. 80% das minhas negociações dão certo. 20% não. Ai, Anderson, mas 20% é muita coisa. 80% eu tive lucro. 20% foi prejuízo. Mas que mesmo assim, eu ainda consigo colocar-nos em linha. Dá um trabalho, mas eu consigo. Por postura, porque a postura mudou. E quando eu não consigo, aí eu despejo. Mas eles ainda estão na minha conta dos 20%. Mas desde que eu comecei a selecionar os inquilinos, essa taxa reduziu muito. Porque o problema da inadimplência começa lá na seleção do inquilino. E proprietário, como eu disse no último vídeo, se não assistiu, assiste o vídeo aqui. A alocação começa na entrevista com o inquilino. Melhor, começa quando você coloca o perfil ideal de inquilino para o seu imóvel. E aí você vai ter muito menos dor de cabeça. Enfim, com Mariazinha, 2 dias depois, ela levou 2 dias. Às 48 horas ela levou. Recebi uma mensagem dela agradecendo porque eu não a tratei mal. Ela agradeceu pelo acolhimento, agradeceu porque eu fui muito gentil em oferecer uma proposta de parcelamento para ela, em vez de só acusá-la que ela estava devendo. E ela aceitou a proposta. E ela pagou. Ela pagou tudo. Ou seja, eu não perdi o inquilino, não perdi o aluguel, não perdi a multa, e ela continua pagando mês a mês, ou seja, não perdi com o imóvel vazio. Essa experiência me ensina que a forma como você se comunica, ela muitas vezes vai definir o desfecho da história. Foi preciso ter empatia e estratégia, porque se eu não soubesse, se eu não tivesse um roteiro, se eu já não tivesse aquele passo a passo que eu uso no método Alugazen, ali naquele momento que ela me respondeu, já falando da dívida e já testando o meu limite, eu teria caído. Mas eu não caí,
porque eu já tinha o meu passo a passo, eu já sabia o que fazer. E sinceramente, não foi a primeira vez e certamente não será a última vez que vai ter um inquilino com atraso no pagamento do aluguel. Mas, com tudo que eu mostrei para vocês, é possível contornar essa situação e pode ser de uma forma muito profissional, o que vai trazer muita eficiência, agilidade para responder, aliás, para resolver o problema do aluguel em atraso. E olha, eu vou te falar, o atraso no aluguel é um dos maiores desafios para todos os proprietários, você não é o único que sofre com isso. O problema, aliás, a questão é que você não precisa levar um atraso de aluguel de primeira alternativa o judiciário, que é um processo caro, demorado, além de que não tem muita eficiência, porque você vai continuar provavelmente esperando o despejo. E pode ser que você poderia salvar aquela relação, aquela locação, se tivesse usado a cobrança extrajudicial. A cobrança extrajudicial permite resolver esse tipo de atraso de pagamento de forma ágil, econômica e vai fortalecer a sua relação proprietário-inquilino, porque ele vai entender a postura que você tem, que é uma postura, por exemplo, de um banco quando cobra o pagamento do financiamento bancário, seja de um carro, seja de um imóvel. A mesma postura você pode ter. Você só precisa aprender. Reflita sobre tudo que você ouviu aqui a respeito desse assunto da cobrança extrajudicial. Isso pode ser uma ferramenta poderosa nas suas mãos, se você souber usar. É por isso que eu falo muito sobre ela no método Alugazen. Porque se você estiver preparado, tiver seus contratos estruturados, se você implementar estratégias práticas de negociação, você vai conseguir resolver a inadimplência com muita segurança, eficiência e tranquilidade. Agora, se você não sabe o que você está fazendo, eu te recomendo fortemente a procurar um profissional, porque para cuidar da administração do seu imóvel, você precisa aprender todas essas técnicas. Você precisa melhorar o que você está fazendo para que você tenha um resultado satisfatório de tudo que você for implementar na alocação do seu imóvel. Vamos juntos transformar a forma como você administra os seus imóveis? Afinal de contas, seu imóvel, sua gestão.